Será que com faturamento de R$ 8.000 por mês já é interessante migrar da pessoa física para a pessoa jurídica sendo fonoaudióloga? Se você é fono e ainda não sabe, fica comigo nesse vídeo que eu vou mostrar em detalhes para você. Fala pessoal, para quem não me conhece, eu sou o contador Bruno, proprietário aqui da Inbound, e vou falar hoje um pouquinho com vocês sobre a tributação para profissionais de fonoaudiologia com faturamento de R$ 8.000. É bem importante que você se atente a alguns pontos e eu vou mostrar daqui para frente no vídeo. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like para fazer com que esse e outros conteúdos que a gente traz semanalmente aqui chegue a mais pessoas, ajude aí a mais profissionais da área da saúde, que é o nosso foco aqui, uma contabilidade especializada para você que é fonoaudiólogo, para você que é psicólogo, para você que é médico, fisioterapeuta. Então vamos para o que interessa daqui para frente. Eu vou mudar de tela aqui e vou mostrar para vocês um pouquinho aqui de como funciona a questão do nosso planejamento tributário. Então, para quem tem um faturamento ali de R$ 8.000, né, o que a gente gosta de fazer? Trazer aqui para essa planilha que a gente tem padrão aqui para fazer esse estudo. Então, a gente traz tudo para cá, faz as validações, faz as verificações, né, de todos os pontos aqui, e o primeiro dos pontos é colocar o faturamento. Mas a gente sempre, quando vai fazer um planejamento tributário, não leva em consideração somente o faturamento em si, porque se for um faturamento elevado, mas também tiver um custo elevado, pode ser que na pessoa física seja mais interessante, porque fazendo ali o pagamento pelo Carnê-Leão, que é o imposto de renda mensal, pode ser que com as deduções ali dê um valor menor a pagar do que na PJ. Então é bem importante de fazer um planejamento tributário sempre levando em conta a sua realidade. Então, se você quer fazer esse planejamento tributário e entender melhor da sua questão, do seu faturamento, da sua despesa, pode entrar em contato que a gente vai fazer aqui, mas a gente vai falar aqui sobre esses R$ 8.000. Então, com faturamento de R$ 8.000, a gente vai colocar aqui uma despesa média de R$ 1.000. Pode ser maior ou pode ser menor, mas aqui a gente está levando em consideração R$ 1.000, que seria ali uma fono que atende, por exemplo, em domiciliar, que não consegue deduzir ali as questões de gasolina, né, de transporte em si, não consegue deduzir do Carnê-Leão. Então a gente traria essa despesa mensal de R$ 1.000 e apresentaria ali como é que funciona a questão dos valores aqui para cada profissional. Então, começando aqui com a questão do Carnê-Leão, né, que todo mês você, como profissional de fonoaudiologia, como profissional da área da saúde, precisa pagar todo mês. Então, o que seria o Carnê-Leão? É um imposto de renda que é pago mensalmente. Para você que ainda não sabe, o imposto de renda ele não é pago somente uma vez. Para profissionais liberais tem que ser feito o Carnê-Leão, né, que é as receitas, as despesas, a gente jogar nessa declaração chamada Carnê-Leão e dali vai sair o nosso DARF, nosso documento de arrecadação das receitas federais, para fazer o pagamento ali mensal do imposto de renda e depois a gente fazer o ajuste anual, que é lá até 30 de abril, normalmente a gente fazia ali a entrega do ajuste anual. Então, como Carnê-Leão, a gente teria que pagar esse imposto de renda e mais 20% de INSS ou 11% de INSS. Essa questão é bem importante também. Se for 11%, vai ser 11% do salário mínimo. Se for 20%, do valor total do faturamento, sempre limitado ao teto do INSS. Então, se vocês verificarem aqui, em relação ao Carnê-Leão, a gente tem o imposto de renda, que está já calculado conforme aquela realidade que a gente trouxe, e o INSS. O INSS seria 20% do valor total, né, dos recebíveis. Mas se a gente vê, o faturamento foi de R$ 8.000, né? Mas a gente não vai levar os R$ 8.000 para a tributação de INSS, porque o teto do INSS é de R$ 7.507,49. Então, somando, né, esses valores, quanto que iria dar? Imposto a pagar de R$ 2.128,63, que dá 26,61%. Mas, se a gente fosse trazer esse mesmo profissional ali para a questão de pagamento, né, dos 11% do INSS, como que ficaria essa tributação? R$ 1.000 com 11 centavos de imposto de renda
INSS de 145,20, que seria os 11% sobre o salário mínimo, daria 1.145,31, uma carga tributária de 14,32. Então já fica aqui mais interessante, né, pagar os 11% de INSS, que vai diminuir mais a carga tributária. Mas se atente, se você precisar de alguma questão de benefício do INSS, o seu benefício vai ser limitado aqui a esses 1.320, que é o salário mínimo hoje em 2023. Além disso, a gente tem outras possibilidades. CLT a gente normalmente não leva em consideração aqui, porque quando se é autônomo, a gente não vai procurar aqui a questão do CLT. Então a gente vai aqui para essas outras questões, que são Simples Nacional, Anexo 3, Anexo 5 e lucro presumido, que normalmente são os mais utilizados ali. Então o Simples Nacional, né, quando a gente constitui uma empresa de fonoaudiologia, de psicologia, de qualquer que seja a área de saúde, né, a gente tem ali uma tributação de 15,5%, diretamente ali sobre o faturamento. Só que esse 15,5% ele pode ser diminuído para 6%, levando em consideração o fator R, que é nada mais nada menos a gente ter uma folha de pagamento de 28% sobre o faturamento. Então sobre os 8 mil teria ali a questão de ter que pagar, né, ter que retirar um prolabore, que seria o salário do sócio, de 2.240. Então, levando em consideração isso, a gente conseguiria diminuir, né, sair do anexo 5, que é esse anexo de 15,5%, passando a pagar 6% sobre o nosso faturamento. Então, como é que ficaria aqui no anexo 5, né? Daria 15,5% sobre aqueles 8 mil reais, mais INSS sobre o salário mínimo, que nesse caso aqui, a gente não está levando em consideração o fator R. Daria um imposto a pagar de 1.383,22, uma alíquota efetiva final de 17,29. Só que se a gente jogar essa mesma tributação aqui para a parte do Simples Nacional anexo 3, a gente vai ter uma tributação bem menor, né, passando de 1.240 para 480 mensais sobre o faturamento. É lógico, se variar o faturamento para cima, vai aumentar, e se variar para baixo, vai diminuir. Então, aqui é só uma simulação sobre esses faturamentos de 8 mil reais. O DAS a pagar, então, de 480 reais. O INSS sobre prolabore, né, que é aquele valor de 2.240, a gente vai pagar de imposto 246,40, que daria um imposto a pagar de 726,40, levando assim uma alíquota efetiva final, né, de 9,08%. Lógico, quando a gente vai abrir uma PJ, né, quando a gente é pessoa física, a gente pode fazer por conta própria o Carnê-Leão, retirar ali a guia do INSS, pagar o ISS para a prefeitura, mas quando a gente tem uma PJ em si, a gente precisa ter outros custos também, como os honorários contábeis, o Crefono PJ, né? Como a gente recomenda sempre a abertura de uma empresa limitada. Se você não sabe o que é a diferença, qual é o melhor tipo de empresa abrir para um profissional de fonoaudiologia, a gente já tem no card aqui em cima um vídeo explicando sobre isso. E também você, como uma empresa limitada, terá que pagar o Crefono PJ. Vai ter que fazer o seu certificado digital uma vez por ano. A gente recomenda que faça esse certificado digital. E também, em alguns casos, pagar a taxa de alvará ou a taxa de fiscalização, mesmo que não tenha um local fixo, alguns municípios cobram ali a taxa de fiscalização. Então é bem importante você também levar em consideração essas outras questões aqui que a gente trouxe para ter ali o melhor planejamento tributário. Então basicamente era isso que eu queria trazer hoje para vocês. Fiquem com Deus e até mais.